Saudações, enquanto nós estamos aqui tentando pegar um piau, já pegamos uma trinchã e uma traíra, vamos falar sobre o socialismo iraniano. Primeira questão, socialismo islâmico, né? Primeira questão, o Irã é uma ditadura? Não, o Irã não é uma ditadura, o Irã é uma democracia. Ah, mas o Irã não tem eleições livres. Quem disse? Tem eleições livres, sim. As pessoas podem escolher até o presidente da república. Ah, mas o presidente da república é sujeito ao controle do Ayatollah. É mais ou menos como o governo dos Estados Unidos é sujeito ao controle dos bancos, certo? Todos os governos das chamadas democracias ocidentais são sujeitos ao controle dos bancos e à vigilância da mídia. Ah, mas o governo do Irã usa a polícia política. E vocês acham que o FBI, que a CIA, que a ABIN é o quê? Uma força bonzinha para preservar os cidadãos? Ah, por favor, né? Vamos parar de conversar que nem moleque e vamos admitir que a democracia burguesa é uma farsa, em que grandes empresários, certo? Banqueiros sobretudo, eles controlam a economia e a sociedade, porque tem um controle dos chamados bancos centrais, essa invenção feita exatamente para isso, para garantir o controle da economia e da sociedade por umas poucas pessoas, né? Todas conectadas ao capitalismo financeiro. A polícia é o braço da repressão, certo? Não tem nada a ver com proteger o direito das pessoas, é um braço da repressão do Estado. Isso em todas as democracias burguesas é assim, certo? Basta ver quando os coletes amarelos resolveram protestar na França. Se vocês acham realmente que aquilo foi uma resposta democrática da polícia francesa. Basta ver o que a polícia brasileira faz nas favelas, nas comunidades, contra o MST, contra o MTST, contra pobre, contra preto, contra puta, contra petista. É para isso que serve a polícia. Ela é um agente repressor a serviço das classes sociais que controlam o Estado. Isso em qualquer democracia burguesa, certo? Ah, mas na democracia a gente pode escolher, sim, igual nos Estados Unidos, né? Entre democrata e republicano, que é basicamente a mesmíssima coisa, não muda nada, nunca. Ou a França, ou mesmo o Brasil. Gente, por favor, acreditar em democracia burguesa é prova de muita coisa, menos de inteligência. Então a gente tem que ter isso muito claro nas nossas mentes, que a democracia burguesa não é uma democracia. É um regime político e econômico controlado pelo grande capital. Em especial, no caso do Ocidente ou das regiões lacais, como é o caso da América Latina, pelo capital financeiro. Então, o Irã é sim uma democracia. São 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o religioso, né? Ah, mas a religião não deveria controlar o Estado. Fala isso nos Estados Unidos. Vai no cinturão da Bíblia vender essa ideia. O que vocês acham que está acontecendo com o Brasil? Hã? Religião, Estado. Gente, deixa, e os neopentecostais vão fazer o Estado Islâmico parecer uma coisa boa. As pessoas se perguntam: nossa, mas como foi possível o Estado Islâmico dominar o povo daquele jeito? É só prestar atenção no Brasil e ver o que os neopentecostais estão fazendo. O que os pastores ladrões estão fazendo, os pastores que recebem propina em ouro estão fazendo. É só prestar atenção, você vai ver o Estado Islâmico neopentecostal no Brasil. Então você dizer que a religião não tem influência, não pode ter influência no Estado. Aí você fala, bom, é Europa, na Europa a religião não tem influência. Não tem porque ela foi morta por outra religião, o liberalismo, certo? A religião do capital. É uma religião ateia, em que o único Deus é o Deus dinheiro. Serve-se ao Deus dinheiro. Rende-se homenagem ao Deus dinheiro. Paga-se dízimo ao Deus dinheiro. Tudo é o Deus mercado. Se vocês veem a programação da TV brasileira, vocês vão ver a Níria Porcão falando dia sim, dia também. Ah, o mercado está insatisfeito, o mercado está inseguro, o mercado está temeroso, como se o mercado fosse uma pessoa. Não, o mercado que a Níria Porcão fala são banqueiros, e o que eles chamam de investidores, na verdade, são especuladores, em sua maior parte estrangeiro. Esse que é o chamado mercado. Esse é que fica triste, preocupado, cético, como se fosse um ser humano. Não, estamos falando de especuladores financeiros, que são os que realmente controlam o Estado burguês, entre aspas, democrático, certo?
a bancada BBB, boi, bala, Bíblia, serve esse Deus mercado. Ao ponto que muitos desses pastores neopentecostais dizem que é impossível ser cristão de esquerda. O fato de Jesus ter dito: é mais fácil um camelo atravessar o buraco de uma agulha que um rico entrar no meio dos céus, não quer dizer nada para esses crentes, não quer dizer absolutamente nada. Eles deturpam o evangelho, na verdade eles nem falam de evangelho, né? Eles vão lá no Velho Testamento buscar referência para as porcarias que eles fazem para defender o mercado, certo? Então esse neopentecostalismo brasileiro, ele nem é cristão de verdade. A última coisa que eles estão preocupados é com Cristo, é com a mensagem de Cristo. Estão preocupados com a mensagem do mercado, com o dinheiro que eles vão receber, com a grana que eles vão embolsar, com o dízimo que eles vão transformar em fortuna. É isso, gente. Então, não venha falar que os xiitas do Irã, sem antes prestar atenção nos nossos neopentecostais. Correto? É a mesma coisa, só que pior. Porque pelo menos a guarda revolucionária, em última instância, defende os interesses do povo, da maior parte da população. Duvida? É só procurar o que acontece com 99% dos casos de estupro aqui no Brasil e a pena para estupro na República Islâmica do Irã. Veja em que país as mulheres estão realmente ofendidas, em que país as mulheres estão realmente oprimidas, se é Brasil ou se é Irã. Certo? É só procurar o destino do estuprador no Brasil e o destino do estuprador no Irã. O Google está aí, meu irmão, minha irmã. Vai lá e pesquisa para você ver qual país realmente é perverso com mulheres. Certo? É fácil. É só pesquisar. Muito simples. Então, o Irã é uma democracia, não é uma democracia burguesa, é uma democracia islâmica, com os valores do islamismo, não os valores do Ocidente. Correto? E é um tipo de socialismo, um tipo de socialismo industrial, com uma diferença básica. No caso da República Islâmica do Irã, o controle dos meios de produção aconteceu quando eles derrubaram a ditadura corrupta do Shah Reza Pahlavi, implantada pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, certo? E que derrubou o presidente Mossadegh. Então, quando houve a Revolução Islâmica, em 1979, eles estatizaram todos os bens do corrupto regime do Shah. E foi assim que eles tomaram conta de muitas das propriedades do Irã. Não foi expropriação no sentido clássico. Foi simplesmente retomar para o povo os bens que a monarquia corrupta do Irã havia tomado para si. Certo? E é claro, o Estado iraniano investe na indústria de defesa, na indústria de energia, controla essa indústria de energia e recursos naturais, defesa, mecânica, ciência, tecnologia, indústria aeroespacial, como tem que controlar, certo? Se o Irã quiser continuar sendo um país independente. Perfeito? A ideia do socialismo industrial eurasiano é essa. A diferença, no caso iraniano, é a influência da religião xiita, que é a religião da larga maioria da população. Com um detalhe, as minorias religiosas do Irã, cristãos, judeus, eles têm um grau de liberdade muito grande que você não acha necessariamente no Brasil. Certo? Mas o Brasil pratica liberdade religiosa. Tenta praticar uma religião de matriz africana em uma região dominada pela milícia. Porque aqui no Brasil a associação é entre crente, né, os evangélicos, neopentecostais, e o crime organizado. As cidades de Deus são isso, certo? Você tem no Rio de Janeiro milícias cristãs. Os caras matam em nome de Jesus, traficam drogas em nome de Jesus e votam no candidato que o nome de Jesus diz. Perfeito? Eu não preciso dizer quem é o JB, que é o candidato dos bandidos. Aí você tem aquela propaganda, 90 e tantos % dos presidiários votaram no Lula. Como se fosse difícil, né, para a milícia, para o crime organizado, vamos votar todo mundo no Lula, já que são pouco mais de 1000 presidiários que votam, pouco mais de 1000, porque eu não sei se vocês sabem, a maior parte das pessoas presas não tem direitos políticos enquanto está presa. Alguns poucos casos são exceções. Imaginando que essas pessoas pertencem à milícia, ao crime organizado, são bandidos, é muito fácil para elas organizar, porque já que elas estão a serviço de uma candidatura miliciana, e falar, vamos votar no outro, para dar a impressão que é o outro que apoia bandido, e não nós, cujo presidente é um bandido, que colocou a gente na Amazônia, que colocou a gente no mundo inteiro, tá certo? Então, repetindo, com muita calma e amor, o Irã é uma democracia,
é uma democracia islâmica, diferente da democracia burguesa, e o Irã é um Estado socialista, com algumas diferenças básicas em relação ao socialismo industrial eurasiano, mas ainda assim um tipo de socialismo industrial. Perfeito? Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem, e caso vocês queiram colaborar para minha mesa de computador, o pix leidersilvasó@gmail.com. Fiquem bem.